canções. Vamos cantar Sublime Graça. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, agradecido estamos, Senhor, por estar na Tua casa, na Tua presença. Essa é a melhor coisa que poderíamos fazer, é estar na casa do Senhor, para Te adorar, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, pois só Tu és digno de toda honra e toda glória, Senhor. Afinal, foi o Senhor que derramou o Seu sangue para nos remir de todo pecado, Senhor. Por isso Te pedimos perdão por todos os pecados cometidos, Senhor, de pensamento, de palavras, de obras. Que o Senhor nos perdoe e nos santifique nesta hora para o Teu serviço, Senhor. Venha abençoar esta obra, este povo que aqui se assenta para receber o Seu pão, o Seu alimento da sua alma, Senhor. Que Tu abençoe cada vida, cada coração, Senhor. Que cada um receba a sua parte, receba o seu alimento, Senhor, e saia saciado nesta manhã, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa os pedidos de oração, Senhor. Eu oro pelo pequeno Moisés, que o Senhor dê saúde a ele, pois ele tem travado uma batalha com as enfermidades, mas até aqui o Senhor tem ajudado, Senhor. Obrigado, Pai. Abençoe também irmã Rayana, que está enferma. Dê saúde a ela, Senhor, e logo ela esteja conosco se alegrando. Abençoa a todos, Senhor, que aqui estão presentes, aqueles que não puderam estar, a pequena Thalita que acaba de chegar em nosso meio. Abençoa aquela criancinha, Senhor, e seus pais, e a todos nós, Senhor, aqueles irmãos que não puderam estar conosco, abençoa também, Senhor. Dá-nos uma reunião inspirada, dirigida pelo Teu Espírito Santo, Pai. Fala conosco, te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Eu tenho lá do outro lado do sombrio rio chamado morte, amigo, me esperam do outro lado, pois abraçarei ao cruzar a ponte
onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho lar nessa glória eterna. Eu tenho lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho lar nessa glória eterna. Verei a Jesus, verei a Jesus do outro lado, que morreu na cruz para salvar-me, e em seus braços descansarei, e para sempre feliz serei. Eu tenho lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho lar nessa glória eterna. Eu tenho lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho lar nessa glória eterna. Eu tenho lar nessa glória eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso, por esse lar na glória eterna. Você crê que tem um lar lá do outro lado? Amém. Então lute por ele, porque o reino dos céus é tomado à força, e todos que vão estar lá estarão lutando, estarão vencendo barreiras, quebrando as dificuldades, renunciando a esse mundo, renunciando a si próprio. Veja como tem que fazer força. É a Bíblia quem diz isso. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. E se você quiser estar lá, você vai ter que fazer força. Você vai ter que lutar, vencer o seu próprio ego, o próprio mal que está dentro de nós. Não é as pessoas que você tem que vencer, é você mesmo. É vencer o que tem dentro de você. Vencer o mal, vencer a rebeldia, a desobediência, porque rebeldia é pecado de feitiçaria. É rebeldia, rebelar-se contra Deus. Esse foi o pecado de Satanás. Quando ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso do céu. Então, se lembre disso, guarde isso no seu coração, porque nós não viemos aqui passar o tempo e nem viemos aqui para que a nossa semana seja uma semana de flor. Não, pelo contrário, pode ser até uma das piores semanas, mas uma coisa nós sabemos, que Jesus vai passar junto conosco esta semana. Amém?
Se temos que ir para uma fornalha ardente, nós vamos, ele vai com a gente. Se temos que entrar numa cova dos leões, ele vai conosco. Então, o importante é confiar em Deus e render-se a Deus, né? Nossos desejos, nossas aptidões, nós renunciamos tudo por Ele. Antes de nós entrarmos na nossa escola dominical, domingo não conseguimos, não foi? Domingo eu falei um assunto aqui, não conseguimos entrar, e eu tenho outro assunto, mas eu acho que não, vai dar. Eu acho que é o segmento daquele assunto de domingo passado. É um segmento, eu vou repetir algumas coisas e outras nós vamos avançar. É que eu tinha um sentimento, e observo meus sentimentos que eu tenho em relação ao trabalho, à obra, e eu presto atenção que depois esses mesmos sentimentos estavam no irmão Brana. Por exemplo, o irmão Brana, ele vivia no meio das denominações, ele fazia cruzada evangélica com as denominações. Então tudo que ele queria era unir as denominações, unir o povo ao redor da palavra. Mas ele combatia ela sem saber por que ele estava combatendo. Então ele criticava as denominações, ele ia estar errado. Elas brigavam entre si, porque se ele fosse para uma, a outra ficava de mal com ele. E tinha todo esse aparato no meio denominacional. E ele combatia elas por esse espírito. Mas até então ele não sabia por que ele combatia a denominação. O irmão Brana só foi entender por que ele combatia as denominações quando os selos foram abertos. Quando os selos se abriram, porque você sabe, eu, um pastor, um profeta, seja quem for, um apóstolo, nunca pense que um homem desse sabe tudo que ele não sabe. Só quem sabe tudo é Deus. Nós somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus para que venha e revele a nós aquilo que precisamos saber. Porque se Deus não revelar, a gente não sabe de nada. Então, o irmão Brana combatia a denominação, elas chamavam ele para fazer as campanhas, ele ia, mas ele era sempre contra elas. Mas quando os selos foram abertos, e Deus mostrou para ele o que eram as denominações, aí ele disse: agora eu entendo porque sempre estava contra as denominações. Então eu venho travando uma batalha há muito tempo, contra a música. Músicas que parecem espirituais, que parece que é uma adoração a Deus, e na verdade não são. Eu vinha combatendo, eu enfrentei uma oposição forte contra isso, e eu queria descobrir por que eu tinha esse sentimento. Aí o pastor Francisquinho me deu um livro, ele viu pregando esse assunto aqui, domingo passado, e ele me deu um livro de presente que foi lançado agora no mês de janeiro, foi escrito pela irmã Rebeca, a filha do irmão Brana. É só sobre a música saudável e a não saudável. E eu estou lendo esse livro, ainda não terminei. O livro, quando ele é gostoso, que ele é profundo, eu leio ele bem devagar. Às vezes eu volto, às vezes se eu começo a ler um livro, eu vou dar uma orientação para você. Se você está lendo e alguém está conversando com você, fecha o livro e não lê. É melhor você parar e conversar com a pessoa e dizer: por favor, olha, eu estou lendo, que você não vai ver nada. Quando você lê a Bíblia, a mensagem, leia sem uma intervenção, sem alguém por perto. Se você puder ler sozinho, no silêncio, você entra no livro, você mergulha nele. Então, é um livro que eu estou lendo bem devagar, porque ele é muito profundo. E eu vim descobrir por que eu estava naquela agonia toda, parando. Vocês perceberam que nós estamos voltando a cantar hinos congregacionais? Perceberam como a igreja começa a ter vida novamente?
Porque aí não é só a emoção do hino, na verdade é uma verdadeira adoração, porque foram hinos escritos por homens que sofreram perseguições e não escreveram para ser famoso e nem ganhar dinheiro, eles fizeram para adorar a Deus. Mas hoje nós estamos trazendo uma carga de hino lá fora, são letras bonitas, são emocionantes, mas se você for sincero com você mesmo e não for um religioso, fanático, os teus olhos vão se abrir para você ver o que está sendo dito. A maioria desses hinos hoje estão sendo escritos para ganhar dinheiro, fama e adorar o diabo. Adorar o diabo. Porque você vê as mulheres com brinco na orelha, de calça comprida, de berço pintado, a voz parece um roxinol, canta que é uma beleza. E a Bíblia diz que Deus dá dons para os rebeldes sem arrependimento. Eles têm um dom de Deus, mas não tem Deus na sua vida. Você diz, como é isso, pastor Dário? Ter um dom de Deus e não ter Deus na sua vida? É fácil resolver isso. Você sabe quando o marido e mulher, o casal se casa e ele constrói, ele faz uma casa bonita, ele compra carro, ele compra tudo e a casa é uma fartura, é uma bênção. Isso são dons, não são? São dons. Então tem carro, tem casa, boas vestes, mas aquela mulher vai e trai aquele homem. E aquele homem revoltado, desgostoso, que amava aquela mulher, e ele fica ferido, sentido. Ele pega a sua aliança, tira, toma, fica com isso para ti, fica com a casa, fica com o carro, eu não quero nada, eu já estou indo embora. Não tem casos assim? Tem casos assim que o homem deixa a mulher com casa, carro, tudo e vai embora. Com que foi que ela ficou? Com os dons. Mas ela ficou com o marido? Não, ele foi embora. Assim é que Deus faz com uma igreja. Quando usa os dons dele de uma maneira errada, pervertida, e mistura o mundo naquilo, hibrida a adoração, então Deus percebe que ele não está sendo mais adorado ali, é outro que está sendo adorado, é o diabo. Porque quando você vê uma mulher de berço pintado, de cabelo cortado, de calça comprida, adorando ali, e o povo ovacionando, o povo está pensando que aquilo é o evangelho, ele está sendo enganado, aquilo não é o evangelho, aquilo é contrário ao evangelho. Então quem é que está sendo adorado? O diabo. Porque se você não adora a Deus, você adora o diabo. Eu sempre digo para as pessoas, aquelas pessoas quando dizem assim, quem manda na minha vida sou eu. Isso é um engano. Ninguém manda na sua vida, você não manda na sua vida. É bobagem pensar nisso, porque nós somos regidos por espíritos. Ou você é guiado pelo Espírito de Deus, ou você é guiado pelo Espírito do diabo. Eu não acredito nisso, é fácil de resolver também. Como é que eu sei que é Deus que está na minha vida? E como é que eu sei que é o diabo que está na minha vida? É fácil, olha o que você anda fazendo e diga para você, não precisa dizer isso para os outros, diga para você que o que você anda fazendo é de Deus ou é do diabo. Responda para si, se as suas atitudes é de Deus ou é do diabo. As tuas atitudes, Jesus diz, você quer conhecer a árvore? Olha os frutos dela. Jesus falou numa linguagem tão simples, que é por ele ter falado numa simplicidade tão grande, que os intelectuais não aceitam a simplicidade de Deus. E, no entanto, Deus se esconde e se revela em simplicidade. Então, ele deixou uma coisa simples para você observar. Você quer conhecer a árvore? Ele diz, veja o fruto que ela produz. Não é o tanto quanto você fala, é o que você vive. A tua vida é os frutos que você produz. Ela diz que árvore você é, que espírito está te guiando. Então, eu vinha lutando contra isso, lutando, meus dirigentes de cântico aqui, teimosos,
Graças a Deus que teve um aí que se humilhou, reconheceu. Eu vinha dizendo, faça assim, não fazia. E aí eu disse, eu quero voltar. A gente tem que voltar ao original em todos os sentidos. A mensagem é clara em dizer, a mensagem ela nos traz de volta a palavra original. E se nós não tivermos o original, o falso não nos interessa. Então nós estamos retornando ao original em todos os sentidos. Eu tive um rapaz que veio aqui, eu não sei se foi você, irmão Mauro, que trouxe umas pessoas aqui, eu não sei quem foi o irmão, que teve um rapaz que ele é da igreja quadrangular. E vocês sabem, a igreja quadrangular, as denominações, elas são do mundo. Mas quando ele entrou aqui, que ele viu as irmãs bem vestidas, seus cabelos compridos, e viu a mensagem, ele saiu daqui e disse, olha, eu nunca pensei que eu ia encontrar a igreja primitiva nesta era que estamos vivendo. Se lembra disso, Mauro? Foi contigo isso? Foi, né? Com um cidadão. Ele disse, olha, eu pensei que não existia igreja primitiva mais. Foi. Ele disse, eu não sei se eu vou conseguir dormir essa noite. Ele saiu daqui impactado. E olha que nós ainda temos muita coisa para ajustar. Amém? E nós ainda temos muitas coisas para ajustar, mas nós estamos chegando lá. Nós estamos consertando o que está errado até chegar na plataforma de arrebatamento. Porque a casa de Deus é casa de correção. Quando a gente vem a um culto, a gente não vem para ouvir o que queremos ouvir, a gente vem para ouvir o que precisamos ouvir. Ainda que machuque, ainda que fira, é o que nós queremos ser, corrigidos. Amém? Corrigidos. Então, é o Espírito nos guiando. Então, aquele sentimento que o irmão Brana tinha, quando os selos foram abertos, foi mostrado, é o sentimento que eu ando tendo. Eu venho lutando, eu quero trazer. Isso não nos faz melhor do que ninguém, mas nos faz diferente, porque a palavra é diferente do mundo. Então nós estamos retornando, colocando as coisas no lugar. A gente olha, eu estava lendo esse livro, eu deveria ter trazido, não trouxe, mas ele diz que o rock, quando o rock entrou no mundo, que ele causou um distúrbio na mente dos jovens, sabe para onde o rock levou os jovens? Para droga, para prostituição, destruiu a alma dos jovens, o rock. Ele entrou, ele veio através, os criadores do rock, eles só queriam um homem que conseguisse entrar no espírito do rock, e eles conseguiram. Era um evangélico da Assembleia de Deus chamado Elvis Presley. Eu ainda vivi nos dias que ele fazia sucesso, e a sua música fazia as pessoas delirarem. Olha, o poder da música é tão grande, que se você olhar na Bíblia, que a música tem um poder tão grande, que o próprio Deus diz assim, colocarei um novo cântico na vossa boca. Deus fala mais do cântico na Bíblia do que outras coisas, outros assuntos. Você vê o poder que o cântico tem, que a música tem. Às vezes um violonista, só ele, com um violão que tenha um dom realmente muito bonito, ele lota um estádio. É ou não é isso? Ele com violão, ele senta no banquinho e faz a propaganda. O fulano vai cantar tal dia no estádio. E quem conhece as músicas dele, olha, corre para lá. Você vê o poder que a música tem. E aquilo lota o estádio. Milhares de pessoas por causa de um dom que tem ali. Agora, o que aquele dom vai fazer contigo? Vai te levar para Deus ou vai te levar para o diabo? Então aí é que você tem que ter discernimento, porque depois de Elvis Presley vieram os Beatles. Os Beatles eram uma unção tão forte que tinha pessoa de cadeira de roda que se levantava e saía andando. Você tem uma ideia de tanta unção que tinha. E aí foi quando eles se exaltaram
quando John Lennon se exaltou e disse: nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. E naquela hora fizeram passeata nos Estados Unidos para fazer ele retroceder daquilo que ele disse. Ele disse: não, o que eu dito já está dito, somos mais famosos do que Jesus Cristo. Pouco tempo depois a banda se acabou, porque o próprio fã dele veio e matou ele. Acabou e Jesus continuou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depois disso, sabe o que veio? Veio aquele Michael Jagger. Não é o Michael Jackson, mas o Jackson é uma ramazinha daquele conjunto, um conjunto, como? Hein? Não é. Isso são ramas. Aquele Mick Jagger é de um conjunto. Sim, qual era o nome do conjunto dele? Não estão lembrados, não é do tempo de vocês, graças a Deus, vocês escaparam. Deixa eu me lembrar, Elvis Presley, depois veio os Beatles, aí veio eles. Alguém se lembra aí? Rolling Stones, é isso? Rolling Stones, esse mesmo. Aí eles trouxeram o inferno cru para a juventude daquele dia. Aí era rock pesado, não tinha nem melodia, é uma barulheira infernal. Você sabe o que a história conta? Que os súditos, milhares de jovens, tudo na droga, destruindo a alma sobre aquele som pesado. Disse, Michael Jagger olhava e os seus fãs matando um outro, enfiando a faca e derramando o sangue, ele cantando e delirando e eles se matando lá, os jornais noticiaram para o mundo inteiro. Tão devasto e cruel que é a música quando ela é errada. E tem mais uma coisa, eles descobriram que o poder da música é tão forte que até os surdos e mudos, que não podem ouvir nada, ele disse, aquilo mexe nos nervos dele, aquele timbre do som faz os seus músculos agitarem, até mesmo no surdo. Quer dizer, você talvez não tinha noção, eu também não tinha, o poder que a música traz. E se você olhar na Bíblia, isso tem um fundamento tão grande, que Saul tinha muitos músicos lá que tocavam lá, o coral, corava no seu reinado, mas ele não queria nenhum deles, ele só queria um que resolvia o problema dele, ele chamava Davi, porque Davi era inspirado por Deus. Davi pegava a sua harpa e os demônios que estavam em Saul se inquietavam com aquele louvor, com aquela adoração, porque o louvor de Davi é o salmo que você tem na sua Bíblia. E quando ele cantava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Sabe o que acontecia? Os demônios se retiravam de Saul. Através de quê? Da música. Tudo é uma questão de atmosfera. Se você prepara uma atmosfera para Deus, Deus vai estar lá. Mas se aquela atmosfera não for correta e não for realmente para Deus, o diabo vem no lugar dele. Aí você entende por que nós não podemos cantar qualquer coisa. Porque você está mexendo com reinos espirituais. Você está entrando em dimensão. E isso tudo é amparado pela Bíblia. Isso tudo é uma verdade, né? A música, ela tem um poder muito grande. Quando a própria Bíblia diz que Deus colocará um novo cântico em nossa boca. Olha como o cântico, ele é fundamental. Ele é muito especial na nossa vida. Então nós vamos gradativamente mudando esse quadro
e voltar à nossa origem. Amém? E deixar de trazer essas músicas desses roqueiros que estão enganando milhares de pessoas, fazendo elas delirarem, pularem, dizendo que estão louvando a Deus. Não, aquilo é o diabo que está sendo adorado. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Um irmão disse assim: pastor, é porque o senhor nunca parou para ver isso mesmo. Mas tem show que eles fazem, que o povo está adorando a Deus, tem homens que tiram a camisa e ficam rodando, igual como fez no mundo. É o mesmo espírito. O mesmo espírito. Então, você vê que a música ela é tão importante na vida espiritual do ser humano, que você vai nos terreiros de macumba, o que eles fazem para trazer o diabo? Bate o tambor. É ou não é? Bate o tambor. O que eles estão fazendo através da música? Trazendo Satanás para o terreiro de macumba. Você vai na tribo indígena das selvas africanas, e eles todo pintado, que aquilo tudo é um paganismo, para invocar os demônios, eles estão tocando o tambor, som, eles querem música para trazer. O que a gente faz aqui para trazer o Espírito Santo? Preparamos um ambiente de louvor e adoração, não é verdade? Que quando o pregador chega na plataforma, o ambiente está pronto para Deus falar conosco. Muitas vezes no amanhecer do seu dia, você amanhece inspirado e começa a cantar um louvor, começa a cantar um hino, e aquilo traz uma atmosfera ao teu redor que te faz chorar e muitas vezes orar também, porque você traz Deus para perto de você. Então veja quem você está atraindo para você. E isso você atrai através de uma canção. Essa canção é para Deus? Não, mas as letras tão bonitas assim, as letras, porque o diabo, irmão, o diabo é o maior pervertedor das coisas de Deus. Ele perverte, ele híbrida. Você, não, a letra é verdadeira. Mas você diz, e a música? O som que acompanha aquela letra, da onde veio aquilo? Veja, porque na história do rock, o rock ele foi se transformando. Depois, quando eles viram que o rock era muito pesado, eles trouxeram um rock lento, suave, mas era o ritmo do rock, só que eles mudaram a aceleração, e ficou ali, e aquilo foi entrando, envolvendo as pessoas, mas era o espírito de quê? Do rock. E isso entrou nas igrejas. Isso tirou a unção de Deus, se tornaram mundanos, e hoje eles estão acreditando que serve a Deus. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia muitos vão chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome nós oramos pelo enfermo. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: eu não conheço vocês. Porque o que eles apresentavam era o mesmo sacrifício que Caim apresentou lá no Jardim do Éden. Um altar florido, adornado, cheio de cores, e Deus chegou lá e disse: não quero isso. Já o de Abel, por revelação, ofereceu um sacrifício que foi um cordeiro ensanguentado. Veja aí, Caim e Abel estão juntos na mesma disputa. Veja que sacrifício você está colocando no altar para Deus. Que isso traga temor e tremor aos nossos corações. Que a gente seja vigilante. Nós não temos que competir com ninguém. Nós temos que ser aquilo que Deus deixou para sermos na presença dEle. Amém? Então que Deus nos abençoe. E eu daria um conselho para vocês: procure o pastor Francisquinho à noite, diga para ele: pastor Francisquinho, eu quero aquele livro que o pastor Dário está lendo, é a Música Saudável e a Não Saudável. Ele custa R$30 esse livro. Ele manda buscar na editora, você dá o seu nome, ele manda buscar. Eu quero que vocês leiam com calma esse livro. Isso vai abrir mais os olhos de vocês e vocês vão filtrar. Eu vi um irmão, eu conversando isso com um irmão ali na porta, ele disse: poxa, agora o senhor disse uma coisa interessante. Ele disse: às vezes nós colocamos a adoração ao diabo em casa e não sabe, quando você bota
ali na sua televisão o vídeo, aí você vê aquele conjunto de rock que sempre a gente canta por aqui, que não adianta agora a gente querer se ajeitar não, bora dizer: Senhor, pode bater, está aqui a mão, nós estamos errados e vamos consertar o que está errado. Como é aquele hein? Voz da verdade. Tem alguma coisa de verdade naquilo? Aquelas mulheres de brinco na orelha, cabelo cortado, pintada como Jezabel, quando a Bíblia diz que a única mulher que se pintou na Bíblia, os cães comeram a carne dela, que foi Jezabel. Voz da verdade, e pá, aquele rock e tal, mas a gente vê a letra, a gente fica empolgado, mas o ritmo é rock. E quem eles estão adorando ali? Deus? Não, Senhor, é o diabo, e a gente põe dentro de casa isso. E fica assistindo, compartilhando daquela adoração, achando que é para Deus. Aqui não é para Deus não, irmão. Aquilo é o mesmo sacrifício que Caim fez para Deus e Deus rejeitou. Adoravam o mesmo Deus, tinham a mesma fé, mas só quem tinha a revelação era Abel. Caim não tinha e ofereceu. Olha, aí eu disse: ah, Senhor, agora eu entendo que eu vinha cutucando nisso, eu não me sentia bem, eu mesmo fazendo não me sentia bem. Não, tem uma coisa errada, Senhor, aqui, eu não sei o que é, mas tem que voltar à nossa origem. Irmão Brana dizia: eu não sei porque estava contra as denominações. Ele, quando os selos se abriram, o Senhor disse: elas são filhas da mãe, elas são as meretrizes, e a grande prostituta está lá. Ela traz a mesma doutrina da prostituta, a doutrina da Santíssima Trindade. Aí os olhos do irmão Brana se abriu e entendeu o que era denominação. Às vezes você está cutucando uma coisa e não sabe, mas espera um pouquinho, Deus vai chegar lá. Amém? Deus vai chegar lá, Ele conhece o nosso coração. Deus não olha a nossa aparência, Deus não olha o que está fora de você, Ele olha o que está dentro de você. Ele sabe que às vezes você está fazendo uma coisa errada, mas Ele sabe que lá no fundo do teu coração, Ele sabe que não é tua intenção. Ele sabe que na hora que tu acertar o caminho, tu vai glorificar a Deus, vai prestar um culto a Ele e vai seguir a tua jornada. Ele olha o nosso coração. Por isso, o irmão Brana diz assim: eu prefiro ter uma doutrina errada e um espírito correto do que eu ter uma doutrina correta e um espírito errado. Você diz: como é isso, pastor Dário? Tem muita gente pregando a verdade, mas tem um espírito errado para tirar proveito das pessoas, para entrar na casa dela, pegar o cartão de crédito dela, fazer você dar dinheiro para ela, mas está pregando uma verdade, mas o espírito é errado. O outro que tem uma doutrina errada, porque ele está enganado, mas quando ele tem o espírito correto, ele quer o melhor para você. E no dia que a palavra chega e ele vê a palavra, então ele tem uma doutrina correta e um espírito correto, amém? Aí as coisas se encontram, as coisas tomam o seu lugar. Então que Deus nos abençoe por este momento. Eu creio que tudo isso é os cuidados de Deus conosco. Tudo isso é Deus cuidando que a noiva está chegando a sua hora de ir embora. Então Deus vai fazer ajuste nas nossas vidas. Ele vai tirar aquelas coisas que estão sobrando. Ele vai ajustar coisas que estão erradas. Ele vai nos ajudar. Ele está nos ajudando. Amém? A colocar tudo no centro do caminho. Que Deus abençoe.